Boa noite, pessoal. Eu sou André Peixoto, professor de língua portuguesa, redação e produção textual. E nós vamos começar, nesta aula de hoje, em especial, começando uma introdução à literatura. Nós vamos falar sobre a diferença básica entre texto literário e o texto não literário, né? Por uma forma mais simples de a gente entender, é, nós vamos entender que a literatura ela é uma arte, né? E toda arte ela é uma procura de manifestação do belo, né? Até mais ou menos o modernismo, em 1922, nós podíamos dizer que toda arte é a manifestação do belo. E que cada arte vai ter, digamos assim, a sua matéria-prima. Na dança, a matéria-prima da dança é o movimento. A matéria-prima da música é o som, a mistura do som com o silêncio. Na literatura, a matéria-prima da literatura, da arte da literatura, é o quê? A palavra. Então, nós vamos dizer, de uma forma assim, bem resumida, né, que a literatura nada mais é do que a manifestação do belo na palavra. Óbvio, a literatura vão ter coisas extremamente assim, mais profundas, mais densas, mais difíceis, não é apenas o belo, mas de uma forma geral, nós podemos entender assim. Me perdoem os teóricos da literatura, mas eu estou apenas explanando de uma forma mais simples o que vem a ser a literatura. Obviamente, depois nós podemos aprofundar no que vem a ser literatura, mas a introdução nossa no dia de hoje é para a gente conversar do que vem a ser um texto, que é um texto da alçada da literatura e de um texto que não é da alçada da literatura, ou seja, o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa figura que nós temos aqui para a gente entender um pouquinho o que vem a ser arte, o que não é arte, o que é literatura, do que não é literatura. Então olhem bem essa figura que está aqui na nossa frente, que está aí no slide. Você acha que uma imagem como essa nós encontraríamos num livro de arte, numa galeria de arte, ou nós encontraríamos essa imagem que está aí à nossa frente numa exposição de arquitetura, numa exposição de engenharia? Essa visão que nós temos aqui agora nessa imagem é uma coisa exata, real, ou nós temos aqui uma visão, uma forma da gente entender? Vamos entender bem aqui. Vamos lá. Reparem essa escada. Reparem que é uma escada que não tem, digamos assim, uma proporção geométrica muito exata. Esses degraus que são maiores que os outros, as pessoas que andam nele, reparem, parecem almas, alguma coisa nesse sentido. De cara nós podemos ver que nessa escada aqui, ela não se sustentaria. Se fosse num livro de engenharia, essa escada aqui nunca existiria. Esse planeta quadrado, puxado por pássaros, com anjos, se é que nós podemos chamar isso, em volta, e uma coisa que meio que flutuando no espaço, de cara nós percebemos que não é uma visão, digamos assim, geométrica, né, de algo. É o quê? Uma visão artística. Essas figuras, essas pessoas aqui sentadas num canto, uma mãe que parece embalar seu filho, uma pessoa que toca um instrumento musical parecido com, sei lá, uma flauta, um aulo, outra mãe com criança, e uma outra criança tocando harpa, uma mãe aqui tocando uma harpa para o seu filho. Nós podemos entender que esse livro, essa figura aqui é uma figura artística, é uma pintura. Ou seja, ela não tem um compromisso com a realidade, ele tem um compromisso com a estética, com a beleza, para você apreciar ou não, né? A arte também tem essa função de criar nas pessoas não só uma contemplação do belo, mas sempre uma visão também de você criar um asco. Por que não, né? Então vamos lá. Nessa pintura, o artista não pretendeu transmitir nenhuma informação de caráter utilitário. Gravem bem
esta palavra aqui, utilitário. Quando a gente fala de utilitário, o que a gente quer dizer? Útil, que tem utilidade. A utilidade no sentido assim, o mais raiz do termo. Isto é, um óculos. Um óculos serve para corrigir o grau de leitura de alguém, ou visão à distância, ou visão próxima. Isto é um celular, isto é um controle remoto. Não. Então, isso que é o caráter utilitário, tentar ser útil, explicar as coisas. Nesta pintura, o artista não pretendeu transmitir nenhuma informação de caráter utilitário, mas apenas recriar esteticamente uma visão de mundo. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com essas duas palavras. Utilitário, ou seja, algo que tem alguma utilidade, ou esteticamente, ou seja, uma visão estética de mundo. Para isso, seguiu a sua intuição sem obedecer a formas, proporções ou cores habituais. Ou seja, é apenas uma leitura que a pessoa faz de mundo. É como a pessoa enxerga o mundo, né? Não vou entrar, digamos assim, nas metáforas visuais que tem aqui, senão a gente levaria muito tempo. Mas nós estamos enxergando aqui o quê? Uma recriação de mundo. Apenas com uma forma que a pessoa pode ler o mundo. Tudo bem? Então vamos seguir. O que distingue um texto literário do não literário? Distinguir. O verbo é distinguir e não distinguir, tá? A trema caiu, mas cuidado. O verbo é distinguir. Não há qualquer critério que se fundamente no tema abordado pelo texto. O que significa isso? Quando a gente fala sobre que não há nenhum critério que se fundamente no tema, nós vamos estudar depois, mais à frente, abordando essas questões textuais, a diferença entre tema e assunto. Ou seja, o tema do texto literário, eu posso fazer literatura sobre o que eu quiser. Sobre o que eu quiser. Né? Existem poemas, por exemplo, do Paulo Leminski, né, que é um autor brasileiro da década de 70, mais ou menos, que ele falava sobre a meleca da mulher amada. Ponto. Ah, mas eu quero fazer uma literatura sobre a meleca. Beleza, não tem problema. A literatura não tem, digamos assim, esse escrúpulo de não falar sobre determinados temas. A literatura, os poemas, não é apenas sobre amor, não, mas não mesmo. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? Então vamos lá. Não há conteúdos exclusivos da literatura, ou seja, a literatura não vai tratar só de amor, de romance, de traição. Você pegar a literatura greco-romana mais antiga, você não vai estudar só sobre atos heróicos. Não. Não há conteúdos exclusivos da literatura, nem avessos ao seu domínio. Ou seja, a literatura não vai falar só sobre um determinado tema e ela não pode falar sobre outro determinado tema. Nada a ver. A literatura ela pode falar sobre o que ela quiser. Sobre o que ela quiser, da forma como ela quiser. Nesse aspecto, a única coisa que se pode afirmar é que em certas épocas os textos literários privilegiam certos temas. Quando a gente fala de termos literários, de textos literários em certas épocas, eu estou falando das escolas literárias. Em determinadas épocas da literatura, os temas eram mais voltados para um determinado assunto. Em outro tempo literário, em outra escola literária, os temas eram voltados para outros assuntos. Entendam bem o que eu quero dizer. Não existem limites para o que pode ser abordado dentro de um tema literário ou não literário. Entendeu? Certos temas e uma determinada maneira de figurativizá-los. O que é isso aqui? Quando a gente fala de figuras, eu não estou falando apenas de figura no sentido assim, de uma imagem visual, não. Ao escrever um tema, o autor do texto vai criar imagens ali no seu texto literário ou não literário
que a gente pode, digamos assim, é tão descritivo que quase que a gente pudesse ver, mas palavras. Uma vez um aluno, eu passei 2 poemas do Vinícius de Moraes para que o aluno fizesse uma leitura, e no enunciado de uma determinada questão perguntava assim: quais imagens você consegue perceber nesse texto? Tinha no cantinho assim um quadradinho em cima marcando o número da página. Ele falou: professor, é essa imagem aqui que ele está falando? Aí eu tive de explicar: não, não é essa imagem. A imagem que o poema constrói. Todos entenderam? A gente vai entender quando pintarem mais temas literários para a gente perceber o que são essas imagens que o texto cria. Muito bem, vamos lá. Exemplo: no Barroco aparece muito nítido o tema da transitoriedade da vida e da inevitabilidade da morte. O Barroco é uma escola literária, né? Aqui no Brasil, o primeiro registro de literatura, é claro, passado os registros da Terra Nova, os registros do descobrimento, a primeira escola literária brasileira que nós temos é o Barroco, né? E o Barroco, tanto o Barroco brasileiro, século XVII, mais ou menos assim, e em Portugal um pouco menos, se tratava muito desse tema aqui, ó, transitoriedade da vida. O que é isso? A vida é passageira, ela é transitória. E a inevitabilidade da morte. O que é isso? A morte é inevitável. Ou seja, nesta época literária, o tema que se falava muito na literatura era este tema aqui: a vida é breve e a morte chega para todo mundo. No simbolismo, não aparecem paisagens com luz chapada, por exemplo, essa lâmpada que vem assim de frente, ensolaradas, mas lugares enluarados, figuras imateriais e etéreas. O simbolismo brasileiro, por exemplo, vai trabalhar das brumas. A coisa parece meio como se um poema fosse escrito com muita nuvem, lua, bruma. Você não consegue entender exatamente quando você estuda um texto do simbolismo brasileiro, especialmente o simbolismo brasileiro, você não consegue entender de cara qual é o tema, sobre o que ele está falando aqui. Os temas, as figuras são tanto quanto assim, parece que estão voando na sua frente. Se o conteúdo é questão de preferência de época, não serve de critério para estabelecer a diferença entre texto literário e não literário. Ou seja, a literatura pode falar sobre o que ela quiser e a não literatura, se é que eu posso falar assim, os textos não literários, eles podem falar também sobre os que eles quiserem. Nós vamos entender o que pode e o que não pode, o que não é texto literário, mas uma coisa que se estabelece entre eles é: o tema não interessa. Muito bem. O que distingue o texto literário do não literário? Vamos lá. Ficção e não ficção. O texto literário é fruto de um conteúdo imaginário. Olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando você fala de texto é um fruto do imaginário, significa que a história que foi criada é um texto que em si coloca algo que aconteceu apenas na cabeça do autor. O que significa isso? Entenda bem. Às vezes a literatura se confunde com a não literatura porque existem tantos detalhes no texto, tantos detalhes. Por exemplo, eu posso criar uma história que se passa em São Paulo no mês de abril de 2020, né? No momento, a época em que agora nós estamos vivendo. E nesse meu texto, eu posso criar um personagem, 2 personagens, uma verdadeira trama de personagens dentro de São Paulo, e eu posso colocar detalhes de ruas, detalhes de bairros, detalhes, durante o texto, falar sobre detalhes da cidade, não sei o quê, que as pessoas, ao lerem, vão perceber: meu Deus, isso aqui é real. Mas não é real, é apenas uma história que eu inventei. Eu hoje falo da cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu posso criar uma história
que criando personagens que existem apenas na minha cabeça e posso usar detalhes das ruas das cidades aqui de Campos, das praças, dos lugares históricos aqui, da praia de Campos, que é Farol de Santo Tomé e assim por diante, e as pessoas podem entender, digamos assim, ao ler meu texto, vão perceber que existem tantos detalhes ali escritos dos bairros, das pessoas, das épocas, nome de rua, nome de praça, que você pensa, meu Deus, isso aqui aconteceu, tem uma precisão muito grande. Mas não, ele é um texto literário. Eu criei. Mas isso é muito interessante porque serve, às vezes, até para confundir a cabeça da gente. Porém, olha só. Graciliano Ramos, em São Bernardo. São Bernardo é um nome de um romance do Graciliano Ramos. Inventou um certo Paulo Honório. Paulo Honório foi um camarada que ele era, a princípio, um empregado nessa fazenda que se chama São Bernardo, mas com o tempo ele vai ganhando dinheiro e vai comprar a fazenda. Ele é um camarada que ele ascende socialmente. E existe nessa história também uma certa Madalena, para revelar como são tantos Paulos Honórios. Repara que ele colocou em letra minúscula aqui. Existe um Paulo Honório, que é um camarada que era um burguês, um camarada que ascendeu socialmente, e uma Madalena, que é uma mulher, a mocinha da história, que leva o cão, que passa o cão na mão desse camarada. Então, ele serve para revelar como são tantos Paulos Honórios e tantas Madalenas, respectivamente. O burguês empreendedor, enérgico, que pretende possuir e dirigir o mundo, cuidado, desculpa, esqueci o I aqui, R aqui, perdão, e o ser que quer se orientar por um humanismo, que foi o caso da Madalena. Repara que Madalena com M minúsculo. Ou seja, ele criou um texto para contar a história do burguês, um Paulo Honório, como tantos burgueses que tem por aí, e de uma Madalena que era aquela mocinha sofrida, oprimida na história. Né? Não quero entrar no mérito político dessa história, não, que já deu pano para manga isso aí. Muito bem. Outro critério. Lembra quando eu disse lá no início da nossa aula que o texto literário tem uma função estética? Lembra das duas palavras que eu falei para a gente não se esquecer? Estética e utilidade. O texto literário tem uma função estética. O que é essa função estética? Quando a gente fala estética, a gente fala sobre beleza, sobre contemplação. A gente fala sobre o sentido de você ler um texto e você se divertir. É a função da arte. Para que, digamos assim, você contemple beleza, né? Obviamente na literatura, por você ler as palavras e criar aquela trama na sua cabecinha. Na música, para você escutar belas melodias, coisa e tal. Mas existe uma função também dentro da arte que é provocar. A arte que é provocativa. A arte que mexe com a gente. A música que faz a gente pensar, escutar e faz a gente viajar, talvez uma palavra metaforicamente dizendo, seria o viajar da contemplação estética. Está conseguindo captar? Entenda bem o que eu quero dizer. A literatura ela foi feita para que você possa curtir. Ah, professor, mas eu não gosto de romance policial. Ah, professor, eu não gosto de poemas que falam sobre amor, eu acho muito pegajoso, eu acho muito enjoado, beleza. Mas tem gente que curte. Hoje é dia 16 de abril de 2020, dia que eu estou aqui agora fazendo esse texto. Ontem morreu o Rubem Fonseca, né? Existem textos do Rubem Fonseca que são maravilhosos. Ele era um camarada que tinha assim uma acidez nos seus textos, como um texto que eu adoro, que eu trabalho muito com os meus alunos, chamado Circuito perdão. Não é o Circuito Fechado, esse é do Ricardo Ramos. É o texto. Daqui a pouco eu vou lembrar. Desculpa aí, pessoal. O texto não literário tem uma função utilitária.
Vejam bem, utilitária, ser útil, estética, contemplação, beleza, prazer, utilitária, ser útil. O que é utilitária? Informar, convencer, explicar, responder, ordenar. Ou seja, um texto literário vai fazer com que você, digamos assim, entenda como é que o mundo, as coisas, os processos, eles funcionam. Então, vamos entender isso aqui. Olhem bem, antes de vocês lerem o texto, percebam essas duas imagens que estão aqui no alto da tela. À nossa esquerda aqui nós temos uma fotografia de uma coruja. Reparem, essa imagem que está à nossa esquerda, né? Ela é uma imagem que nós vamos ver num livro de ciências, ou nós veremos essa imagem num livro de arte. Claro, num livro de ciências. Porque essa imagem estaria ali. Esta aqui é uma coruja, né? Uma ave carnívora que se alimenta de pequenos mamíferos, de hábitos noturnos e assim por diante. Ou seja, esta imagem aqui serve bastante para a gente ilustrar essa história do texto literário ou não literário. Esta imagem aqui estaria dentro de um livro de ciências. O autor desta imagem aqui chamou esta imagem aqui de a coruja. Vocês podem perceber que nessa imagem aqui existe uma simetria. O que é isso? Se você fizer uma linha aqui bem no meio da imagem, bem rentezinha, bem no meio aqui da imagem, vocês vão perceber que existe o que? Uma simetria. O que é isso? O lado direito é o espelho do lado esquerdo. Ou seja, elas são exatamente iguais, esses dois lados. E reparem aqui que esteticamente nos faz lembrar uma coruja. Uma coisa meio caleidoscópica, meio simétrica. O que significa isso? Esta imagem aqui, nós encontraríamos esta imagem num livro de arte ou num livro de ciência? Num livro de arte. Nessas duas representações de corujas, a primeira se define pelo caráter utilitário e a segunda pela função estética. Olha só, percebam, caráter utilitário, função estética. Na primeira, quanto maior a semelhança com o animal retratado e quanto mais neutra a linguagem para representá-lo, melhor. Ou seja, o texto não literário, o texto científico, o texto que tem um compromisso com a verdade, com a objetividade, quanto mais neutro for, melhor. Quanto mais objetivo for, melhor. Na segunda, o artista se permite alternar formas, proporções e cores do animal com o propósito de tornar evidente sua maneira particular de representar o mundo. Ou seja, esta imagem aqui, ela foi feita para fazer com que você desfrute, para que você curta, para que você ache interessante, para que você vá a um museu, você vá a uma pinacoteca, você vá a uma apresentação, uma galeria de arte, para que você curta, para que você vive, para que você contemple. Muito bem. Com base na oposição função estética versus função utilitária, podemos enunciar algumas características do texto literário. Primeira coisa, isso aqui é bem interessante, a relevância no plano da expressão. O que é relevância? A importância. Na literatura, nos textos literários, ou seja, aqueles textos que têm como função o entretenimento, o prazer, o lazer, é importante o plano da expressão. Como assim? Como você fala. A maneira como você fala. Quando eu disse dos textos não literários, quanto mais neutra e objetiva for a linguagem, melhor. No texto literário, não. A forma como você fala é muito importante. É muito importante a forma como você fala. No texto não literário, quanto mais objetivo você for, melhor. Que nele serve não apenas para veicular conteúdos, mas recriá-los em sua organização.
No texto literário, você pode contar uma história começando pelo meio. Você pode começar uma história pelo fim. Não importa, digamos assim, você pode. É isso que ele está dizendo aqui sobre a questão de reorganização dos conteúdos. Ou seja, você pode começar com o Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, falar: não sou um autor defunto, sou um defunto autor. Ou seja, ele começa contando a sua história a partir de sua morte. Ou seja, ele não vai contar exatamente de trás para frente, mas o ponto de partida dele é a sua morte. Num texto não literário, né, por exemplo, um texto jornalístico, digamos assim, que a gente fosse contar uma história de um assalto, de um assassinato, uma coisa assim, você precisa contar a história com início, meio e fim. No texto literário, não. Você pode começar contando a história pelo fim. Aí vai, obviamente, da forma como você quer representar a clareza da sua história. Se você quer ou não que o seu leitor tenha um conhecimento melhor, consiga, digamos assim, pensar mais, não tem importância. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Entendam bem esse slide aqui, que ele é muito interessante. Nós vamos entender se esse slide, nesse texto que nós temos específico aqui, nós estamos falando de um texto literário ou não literário. Vamos lá. A alma do apartamento mora na varanda. No terraço de 128 metros quadrados, a família toma sol, recebe amigos para festas e curte a vista dos jardins, em São Paulo. Os espaços generosos deste apartamento dos anos 50 recebem luz e brisa constante graças às grandes janelas. Os aromas desse apartamento de 445 metros quadrados denunciam que ele vive os primeiros dias. O ar recende a pintura fresca. Basta apurar o olfato para também descobrir a predileção do dono da casa por charutos, lírios e velas espalhados pelos ambientes sociais. Sobre o fundo branco do piso e dos sofás surgem os toques de cores vivas nas paredes e nos objetos. Percebi que a personalidade do meu cliente é forte. Não tinha nada a ver usar tons suaves, diz Nesa César, profissional escolhida para fazer a decoração. Quando o dia está bonito, sair para a varanda é expor-se a um banho de sol, pois o piso claro reflete a luz. O espaço resgata um pedaço do Mediterrâneo com móveis brancos e paredes azuis. Parece a Grécia, diz a filha do proprietário. Ele, um publicitário carioca, que adora sol e festa, acredita que a alma do apartamento está ali. Então, percebam bem. O bom da gente ver um texto é, no final, quem é o autor do texto e onde ele foi publicado. Então, vamos lá. Edson Medeiros, Patrício, a alma do apartamento mora na varanda, na revista Casa Cláudia, em São Paulo, editora Abril, número 4, número 3, ano de 99. Ou seja, percebam, esse texto aqui está mais para um texto científico, com detalhes matemáticos, históricos, científicos, ou mais um texto literário em que você viaja nas formas, nas culturas? O que você acha? Ele é um texto não literário. Ah, professor, mas por que você diz isso? Pensa bem. Olha os detalhes que ele conta. Um terraço de 128 metros quadrados. Olha os detalhes que são importantes para quem está escrevendo algo científico. Terraço de 128 metros quadrados. Um apartamento dos anos 50. Recebe luz, brilho. Tudo bem, existe um tema, um ar meio jocoso, meio, digamos assim, leve no texto, mas ele é um texto não literário, porque ele tem compromisso em quê? Descrever um apartamento. Olha só, 445 metros quadrados é a área do apartamento. O ar recende a pintura fresca, ou seja, o ar do apartamento, o cheiro do apartamento tem cheiro de tinta fresca.
Basta apurar o olfato para também descobrir a predileção do dono da casa por charutos, lírios e velas espalhados pelos ambientes sociais. Ou seja, todo esse texto tem o quê? Detalhes assim quase matemáticos, que só um engenheiro, um decorador, um arquiteto poderia narrar. É diferente de um texto, por exemplo, como esse aqui que eu vou colocar aqui agora. Ó. Solar encantado. Só dominando no alto a alpestre serrania, entre Alcantis e ao pé de um rio majestoso, dorme quedo na névoa o solar misterioso, encerrado no horror de uma lenda sombria. Ouve-se à noite em torno um clamor lamentoso. Piam aves de agouro, estruge a ventaninha, e brilhando no chão, por sobre a selva fria, correm chamas sutis de um fulgor nebuloso. Dentro um luxo funéreo, silêncio por tudo, apenas alta noite uma sombra de leve, agita-se a tremer nas trevas de veludo. Ouve-se acaso então vaguíssimo suspiro, e na sala espalhando um clarão cor de neve, resvala como um sopro o vulto de um vampiro. Vitor Silva em Ramos P.E. da Silva. Poesia Parnasiana, Antologia, São Paulo, editora Melhoramentos, no ano de 1967, página 245. Vamos lá, tá na cara que é um texto literário. Primeiro, a gente sabe, porque, olha só, percebam como o parágrafo foi escrito aqui, ó, todo arrumadinho, 4 linhas. Na verdade, em literatura a gente não fala que numa poesia a gente não tem linha, a gente tem verso, a gente não tem parágrafo, a gente tem estrofe. Então nós temos aqui uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, depois nós temos uma estrofe de 3 versos e nós temos outra estrofe de 3 versos. Ou seja, isso aqui é um soneto, uma forma poética. Repara que aqui eu coloquei, inclusive, com cores diferentes, nós temos aqui o que? Rimas. A palavra serrania vai rimar aqui com sombria, lamentoso com nebuloso. No texto não literário, não existe muita necessidade de você colocar rimas. No texto literário, pode-se ter. Especialmente quando a gente fala sobre isso aqui, ó, parnasianismo. Na hora que, nesse momento poético aqui, nessa escola poética, nessa estética parnasiana, em que se valorizava muito, 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 muito mesmo a questão dos versos bem medidos, dos versos com rimas. Ou seja, esse texto aqui é mais para você curtir. Você percebe que a forma como ele narra, perdão, como ele descreve o solar, né? O solar é um tipo de um casarão, uma coisa assim, que é para você ter um pouco de medo. Porque no final, ó, vulto de um vampiro. É um texto poético. Vamos lá. O primeiro texto começa descrevendo um apartamento luxuoso. Nele não importa o plano de expressão. Como se fala, não importa. O leitor atravessa e vai direto ao conteúdo para entendê-lo, ou seja, um apartamento de não sei quantos metros quadrados, que a pintura, eu procurei colocar a personalidade do cliente, blá blá blá. O plano de expressão é ouvido e esquecido, pois o importante é apenas reter o conteúdo. No segundo, todos os versos possuem 12 sílabas, dodecassílabos, ou seja, poemas que têm cada verso, como eu falei, não existe linha no poema, existe estrofe, perdão, existe verso, e cada verso, se nós formos contar, nós vamos que tem 12 sílabas poéticas. Há rimas e uso de repetições de sons vocálicos e consonantais. Assim, o plano de expressão procura recriar, de certa maneira, o conteúdo. Ou seja, quando você tem um texto literário, a forma como você lê conta muito. Se você não ler um texto literário, por exemplo, ao expressar o texto literário em sua forma verbal, na hora de ler, se você não ler bem, você perde. Você perde.
Por isso, o plano de expressão não pode ser desprezado. É isso que é o plano de expressão. Como você expressa? Como você fala? Esse camarada aqui, ó, é o Paul Valéry. E ele falou uma coisa muito interessante sobre literatura. Outra característica do texto literário é a sua intangibilidade. Isso é, a sua intocabilidade. Ou seja, o texto literário ele não pode ser mudado. Parece um pouco estranho, mas a gente vai entender. Quando se resume um texto não literário, aprende-se o essencial. Ou seja, eu posso pegar aquele primeiro texto não literário sobre o apartamento e reduzi-lo. Eu posso enxugar esse texto, eu posso resumi-lo. Não tem importância. Agora, quando se resume um texto literário, perde-se o essencial. Isso aqui é uma coisa importante do que eu vou dizendo, porque o correto do correto mesmo seria o seguinte: se você for ler um texto de um autor alemão, um texto literário de um autor alemão, o correto do correto é você ler em alemão. Se você tiver que ler um texto de um autor francês, o correto do correto é você ler em francês. Porque quando ele criou, existem certas coisas na língua em que se cria que você perde o valor. Você perde o valor semântico de certas palavras. É por isso que padres e pastores, ao se aprofundar no estudo da Bíblia, por exemplo, vai estudar o Novo Testamento em grego, porque foi a língua em que ele foi escrito. Certas palavras, ao se traduzir de outra língua para o português, ela perde a força. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o camarada, ao produzir aquele texto, o alemão, o francês, o grego, quem quer que seja em sua língua original, ele pensou em grego, ele utilizou palavras em grego. Ao se traduzir, se perde força. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente aqui vai dar 1 quilômetro de aula. Mas é isso que diz, ó. Quando se resume um texto literário, perde seu essencial. Vai tentar resumir aquele poema lá em cima. Não vai dar. Não vai dar. Vamos pensar em termos musicais. Faroeste Caboclo, uma música do Legião Urbana aí que tem 6, 7, 8 minutos, mais ou menos. Se você resumir uma música como Faroeste Caboclo, se você for resumir uma música também do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, é um texto literário. Não existia um João de Santo Cristo. Não existia um Eduardo, uma Mônica. Não, o João de Santo Cristo é uma figura de um homem que veio do interior, tentar a vida na capital, se perde com más companhias, com más influências, tendo uma vida sob carpinteiro, de repente virou um traficante. Ele quer mostrar o quê? A vida de tantas outras pessoas, de tantos homens, como o João de Santo Cristo, que vieram do interior para a capital tentar ganhar a vida. Quando chegou na capital, se envolveu com más companhias, se perdeu na vida, até que morreu assassinado. Eduardo e Mônica, né? Estou dando esses dois exemplos, poderia dar muitos outros. Eduardo e Mônica, o que nos quer mostrar? É um texto literário? Sim, se a gente pegar o texto literário, tirar a melodia, colocar o texto aqui para a gente ler, o que a gente vai tentar entender? Não é resumir, mas entender. Eduardo e Mônica nada mais é do que um casal de duas pessoas que são completamente diferentes. Um Eduardo que ainda estava no cursinho, ainda se entendendo na vida, querendo descobrir quem ele era, frequentando as baladinhas, coisa e tal. E Mônica, estudante de medicina, quase formada em medicina, uma menina resolvida, bem de vida. Então são duas pessoas que se encontram, se enamoram, e essa música vai contando o quê? As histórias de encontro e desencontro sobre um casal, como qualquer casal. Como qualquer casal que tem temperamentos diferentes, um estilo de vida diferente. Entende? Isso é arte. É você pegar a vida real e você transformar aqui, aquela velha história. A arte imita a vida. A vida imita. Né? Uma coisa que a gente fala em literatura da mimesis, que é
a imitação, né, um conceito aristotélico de você mimetizar a vida. Não é reproduzi-la, mas mimetizá-la, tentá-la colocar. Como que é um mimetismo dentro da biologia? São aqueles animais que reproduzem não, que tentam imitar e imitam de uma forma muito autêntica o ambiente em que vivem. É isso da literatura, a mimesis. Muito bem. Vou aqui colocar dois outros termos para a gente entender, que eu acho que já ficou bastante claro qual é a diferença de um texto literário e não literário. Insatisfação, substantivo feminino. Falta de satisfação, descontentamento, desprazer, contrariedade, aborrecimento. Recebeu com, e ponto significa com insatisfação, a recusa do seu convite. Reparem, olha de onde nós tiramos esse texto. Dicionário Wise. Ou seja, não tenho o que dizer. Texto não literário. Ele é objetivo. Ele papou. Ele está ali e dá conta do recado. Círculo vicioso. Bailando no mar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que, da grega coluna à gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, se tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmetida umbela, porque não nasci eu um simples vagalume. Olha que legal. Aquela velha história, ninguém está satisfeito. Círculo vicioso. O que é o círculo vicioso? É aquele negócio que sempre começa e termina sempre no mesmo ponto. Aqui o vagalume tem inveja da estrela. A estrela tem inveja da lua. A lua tem inveja do sol. E o sol tem inveja do vagalume. Ninguém está satisfeito. Nós temos nesse texto aqui o conceito de satisfação rígido, dicionário, denotativo, aquele negócio que nos pesa a palavra, objetiva, pai, pô, bate pronto. Aqui não. Nós temos o quê? O círculo vicioso, para você mostrar o quê? Insatisfação. Mas de que forma? No plano da expressão. Para começo de conversa, a gente vai entender que esse texto é literário porque a vagalume não fala. A estrela não fala. A lua não fala. O sol não fala. Mas o autor, ao perceber a realidade, começou percebendo: o vagalume tem inveja da estrela, a estrela tem inveja da lua, a lua tem inveja do sol, e o sol, por sua vez, vai ter inveja do pequeno vagalume, e assim vive a vida. A gente nunca está satisfeito. Tudo bem, pessoal? Entenderam então o que é um texto literário, o que não é um texto não literário? Isso aqui vai ser bastante importante para a gente quando a gente for estudar as escolas literárias. O que cada história literária que o autor, naquele momento, tem um prazer de se expressar e de agradar ou não os seus autores. Não se esqueçam, existem alguns períodos literários que nós vamos estudar que são extremamente antigos. Né? Naquela época não existia televisão, não existia YouTube, não existia internet. O que existia? Papel, livro. As pessoas que eram alfabetizadas eram poucas. Ser alfabetizado era sinal de ser culto. Então a literatura, digamos assim, foi uma das primeiras formas de quê? De entretenimento, de lazer. Tudo bem, pessoal? Nós ficamos por aqui. Por favor, se inscreva no meu canal, deixe aqui o seu like, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas. Comente aqui embaixo se você gostou ou não, algum critério. Se tiver algum professor de português, por favor, assistindo a minha aula, deixe seu comentário, por gentileza. Estamos aqui para melhorar. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.